Vamos nos conectar com a espiritualidade. Pai de infinita bondade, mais uma vez aqui, reunidos, nos colocamos em suas mãos e de toda a mentoria da Casa de Conselheiro, nossos anjos guardiões, pedindo muita luz, muita paz para a Lúcia, que hoje vai transmitir o seu estudo, que possamos, através do discernimento, da sabedoria, acolher todos os ensinamentos que a espiritualidade nos quer transmitir. E irradiar assim a todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que pediram as nossas orações, aqueles que prometemos de rezar, que todo esse amor, toda essa luz chegue a cada um, conforme a tua vontade, ó Pai querido. E assim damos juntos o nosso, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. O estudo de hoje é do livro Nas Pegadas do Mestre, do irmão Vinícius, a página 155, fala sobre ricos e pobres. E olhando Jesus para seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome e chorais, porque sereis fartos e vos rireis. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque é vez de lamentar e chorar. Atentai bem, ó pobres e ricos de agora, para os dizeres do Redentor. Este agora significa a existência presente, que não é mais que um momento na eternidade da vida. Vós, pobres e ricos de hoje, lembrai-vos de que vossa situação é efêmera, passará como passam e se sucedem as fases da lua. Sois espíritos encarnados, submetidos a provas que vos cumpre vencer. Vossa pátria é o universo. Sois os caminhoneiros eternos da estrada da evolução. Então, aqui nós temos a desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, o item 7. Nós vemos de um lado uma mesa farta e de outro lado aquelas pessoas pedindo um alimento. Se sois pobres, fazei jus àquelas promessas de bem-aventurança, suportando a vossa pobreza com resignação e calma, aproveitando a situação em que vos encontrais para esmagar vosso orgulho e adoçar vosso caráter. Se sois ricos, fugi das consequências daquela sentença, elevando o vosso ideal acima das coisas mundanas. Não vos contenteis com a posse da fortuna, porque, do contrário, já tereis recebido vossa consolação. Procurai possuir certa casta de riqueza que o ladrão não rouba, a traça não rói e a morte não arrebata. Aproveitai os meios de que ora dispondes para exercer a beneficência. Afrouxai os cordões de vossa bolsa. Combatei o egoísmo. Ele é o vosso maior inimigo, instigando-vos a aumentar vossa fortuna na terra, está cavando vossa ruína no além. Pobres, sede humildes e pacientes, sem baixezas nem vilanias.
Ricos, sede caritativos e bondosos, sem ostentações nem vaidades. Pobres e ricos, lembrai-vos de que a pobreza e riqueza são cadinhos por onde a providência faz passar os espíritos para os purificar e fazê-los, ao mesmo tempo, conhecerem-se a si próprios. Sim, Deus bem vos conhece, ó pobres e ricos de agora, mas vós não vos conheceis. Haveis de saber quem sois e o que sois, após a prova passada. Tereis, então, de vos lamentar se sucumbirdes, e congratular-vos-eis em vosso íntimo, convosco próprios se vencerdes. Nem a pobreza, nem a riqueza de per si conduzem à salvação ou à perdição. Mas o modo como o pobre recebe a dor e o rico aufere o prazer há de acarretar noutra vida esta ou aquela consequência. Refleti, portanto, ó ricos e pobres de agora, para a maneira como recebeis a prova por que passais. O agora foge célere. Cada dia, cada hora, cada minuto, que se escoa na ampulheta do tempo, é um passo dado em demanda do termo desta jornada. Só um instante, por favor. Dessa jornada. O livro Religião dos Espíritos, numa reunião pública de 19 de junho de 1959, na questão 166, nós temos: lembra-te de que os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nem sempre podem auxiliar, sem delongas, presas que são de suspeitas atrozes, na defensiva dos patrimônios que foram chamados a manobrar na extensão do progresso. Ora por eles, ao invés de reprochar-lhes a hesitação e a conduta. Porquanto, se tens amor, sairás de ti mesmo com um pouco, abençoado que o Senhor te confia, e de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nos mostra que há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus terá justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Que, se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre, de motivo assim, para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior,
mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor. O vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência, fruireis dos inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração o vazio. O livro Religião dos Espíritos, na página 44, nos traz que no instinto da reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio obscuro dos pobres para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. O livro Religião dos Espíritos, na página 60, nos traz também uma grande reflexão. E os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custam a tentação e a responsabilidade de possuir titulares distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões que o Senhor lhes galardoa. O campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio às lutas do próximo. Ressurgirão no banco dos réus e no leito dos nosocômios, de modo a experimentarem os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos, apagados e humildes no lar que enlameiam. E pais insensatos e desumanos regressarão no tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome de prazer, reaparecerão enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos que envilecem a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza. Ressurgirão na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram invigilantes. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois será sempre o resultado do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Aceitar e renovar. Aceitarás a dificuldade, não por fardo de aflição que te arrase as energias, mas por ensinamentos que te habilite a mais ampla aquisição de experiência. Emmanuel. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possa fazer. Faze-o hoje.
Cheguei ao final, Valéria. Sim. Esse é o nosso estudo de hoje. Muita reflexão, não é? Nos deixa muito pensativo em relação aos ricos e pobres. Verdade. Sim. A gente pode até abrir para reflexão e quando faltar 10 minutos a gente faz a prece. Sim, sim. É bem interessante, né, Lúcia, que Vinícius ele sempre frisa, né? Ricos e pobres de agora. Toda hora ele repete esse o de agora, de né? agora, exato. Como a gente tem que ter a certeza de que o que a gente vive hoje é passageiro, é o agora. Amanhã é diferente do que foi ontem. E a gente Exato. tem que ficar muito atento a isso, aproveitar bem de como eu estou vivendo agora para fazer um amanhã melhor, né? Exato, que certamente exato. O meu agora é reflexo desse meu passado. A reflexão, sim, foi muito boa e muito bom ver alguém crescendo. Parabéns, você. Se a gente pegar Obrigada. o primeiro dos dados que você fez e o de hoje, a gente vê assim, um crescimento, muito esforço, e a caravana inteira fica muito feliz de você vir somar. Muito obrigada. Tá bom, muito obrigada a vocês. Eu fico imensamente emocionada por poder participar. Me sinto assim muito honrada, a oportunidade de estudar mais, entendeu? De me envolver mais. Eu me sinto muito bem. Muito obrigada, Regina, de coração. Tá? Agradeço a todos vocês e a você que sempre me dá as coordenadas e é muito bom mesmo. Mas isso é um defeito de professor. O professor adora fazer os outros estudar. Né, Miriam? A Miriam está lá dentro. A Miriam também, eu admiro muito a Miriam. Eu vi quando ela também começou as leituras dela, depois as pesquisas. Parabéns, Miriam. Parabéns. Obrigada. Você que está de parabéns. Ah, tá bom. Ficando rica de conhecimento. É muito bom. Riqueza de conhecimento, né? É bom, muito bom. Enriquecendo os outros, né? Porque isso que é importante, né? Não é só a gente adquirir. Porque ela é a mais nova do grupo, né? Ela é a mais nova do grupo. Mas vocês estão tudo a gente estava vendo o estudo de ontem do Sérgio. Lembrei isso também. Que falava sobre Sócrates. Sócrates falava para a gente, né, porque quem sabe a gente estava lá aprendendo já. Né? Falava para a gente que sem escrever nada, só falando, né? E até hoje estamos na mesma situação, né? A gente passa um pouco do que a gente conhece para aqueles que ainda não ouviram a palavra. E é isso que a gente faz, Lúcia. A Lúcia está... você trouxe para a gente aquilo que a gente, às vezes, tem uma noção, mas ainda falta-nos ainda reflexão sobre determinados temas, porque a gente ainda não parou para pensar nessa roda da vida, né? Que a gente hoje está como faxineiro, mas amanhã a gente vai ter a dificuldade de entender qual é a dificuldade de ser um dono de uma firma. Então, a gente vai passar por todas esses andares da roda, né? Tanto embaixo, um pouco mais acima, para a gente entender qual a dificuldade que todos estão. E isso é muito, muito gratificante, muito bonito de ver. E a gente, às vezes, não se dá conta disso, desse nosso aprendizado na Terra, que é sublime, né? A Regina, se a gente fosse a Terra, ela seria justamente aquele que vai trazer para cada um de nós aqui, olha, você vai aprender isso. Você vai ficar ali aprendendo aquilo. Para a gente poder ver as dificuldades que a gente passa nessa vida. É muito, muito legal. Gostei muito, viu? Tá bom, obrigada. Também gostei. O que eu ia falar também com relação à reunião de ontem do Sérgio, Lúcia. Uma passagem que Sócrates fala, porque a doutrina dele é muito em concordância, né, com o Espiritismo. Mas teve uma passagenzinha que o Sérgio leu ontem que não estava assim tão em concordância, né, que é a questão da riqueza, porque ele diz assim que a riqueza é um dom, né, um benefício dado a Deus aos homens.
E aí Kardec vai refutar, vai dizer que não é bem isso, que a riqueza é uma provação, né, dada aos homens, para que eles aprendam a lidar com a matéria, né, a trabalhar com a matéria, trabalhar com a riqueza, mas que num outro momento ele poderá vir também a ser pobre, e que o ser pobre também é um benefício que Deus dá, é um dom que Deus dá a todos nós. Quer dizer, tanto um quanto o outro é um dom e é uma aprovação. É um dom porque você aprende o que o rico passa quando você se torna rico, e é um dom que quando você é pobre, aí você valoriza mais aquele que você às vezes negou uma ajuda, negou um benefício, né, quando você era rico. Então, foi a única coisa assim, de Sócrates que, não que ele estivesse errado na questão do benefício, mas o Kardec completou bem dizendo que Deus não doa benefícios a ninguém, ele doa tarefas e aprendizado. Mas aí eu entendi também, ô Clara, o benefício é do aprendizado, né? É esse benefício que ele se relata. O benefício de você poder passar por essa fieira, de você poder estar vivenciando, que nem a gente não vai ter um dia que vai ser homem para aprender a entender o que é ser pai. Né? É o benefício de você experimentar, estar no lugar do outro e vivenciar as dificuldades, porque a gente de fora vê o outro assim, fulano não tem problema nenhum, fulano tem uma vida maravilhosa, né? Tá tudo certo. A gente não tem noção da dificuldade de vivenciar aquilo que a gente está achando que está tudo certo. Isso aí. Porque tudo tem dificuldade. Quando as pessoas ficavam reclamando, porque essa diretora não sei o quê, porque o chefe não sei o que lá, eu falei, gente, senta do outro lado da mesa. É complicado. Você às vezes quer fazer, mas você tem coisas que te impedem. Né? Às vezes você quer fazer, mas o outro não está afim. Então, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Como a gente não faz isso, a gente vai viver aquela experiência lá na frente para tentar vivenciar isso. É assim que eu vejo. Aqui no texto de Vinícius, ele coloca: pobres e ricos, lembrai-vos de que a pobreza e a riqueza são cadinhos por onde a providência faz passar os seus espíritos para os purificar e fazê-los, ao mesmo tempo, conhecerem-se a si próprios. É aquela questão, mais uma vez, né, do autoconhecimento. E entender por que eu estou passando por aquilo, né? Por que eu estou passando por essa pobreza ou por essa riqueza, e como eu estou vivendo isso. Porque a questão não é ser pobre ou ser rico, não é ter muito dinheiro, é a maneira como eu vivo com este muito dinheiro, é a maneira como eu vejo o meu irmão que não tem o que eu tenho, né? O que ele é para mim. Então, é interessante isso, né, que o Vinícius coloca, que seja um, seja outro, esse é o meio, é a oportunidade, né? O que a gente fala, é a oportunidade de crescimento. E aquilo que provavelmente nós, inclusive, fizemos esse acordo, né, no nosso programa reencarnatório. Precisamos passar por isso. É isso. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Os meninos mudinhos, Leonardo e Sérgio, ficam só na retaguarda, vendo as meninas falarem bastante. As mulheres foram mais que os homens, né, Valéria? As tagarelas aqui, ó. Mas, assim, é legal que a Clara e a Miriam resgatou um pouco, né, do que foi apresentado ontem, a reunião, né, porque ele fala da riqueza como sendo perigo. É o perigo do mau uso que nós possamos, né, vir a fazer. Não significa, né, como na fala minha de ontem, não significa que todo rico seja mau, né? E que todos nós um dia passamos pela prova da riqueza e da pobreza. Se não passamos ainda pela prova da riqueza, um dia, né, já estaremos burilados para fazer bom uso
desse empréstimo de dinheiro, né, ou outro tipo de riqueza, porque a gente fala muito da riqueza monetária, não fala da riqueza do espírito, na questão do crescimento espiritual, né? Então a gente só vê a riqueza de uma forma monetária. Eu não falo assim, a pessoa cresceu, a pessoa ficou rica. Ela teve uma maturidade espiritual, né? Que isso pode ser traduzido numa riqueza espiritual. Então, a gente se pega muito a questão ou da pobreza de espírito, a gente não fala também? A pobreza de espírito, a riqueza de espírito. E nessa fala, a gente não está falando nada financeiramente. A gente está falando do processo evolutivo de cada ser que alcançou nessa reencarnação, né? Como nós estávamos resgatando, que no Livro dos Espíritos eles falam, né? Se a gente não for rico, um dia vai ser, ou já fomos, fizemos mau uso, e estão tentando resgatar de uma outra forma. Eu acho que isso vem, né, até um pouco de encontro com o que a Clara falou, a Miriam, que Sócrates relata até antes de Cristo, então ele já vem com essas ideias cristãs e espiritualistas, espíritas, em relação a essa questão do perigo da riqueza que nós enfrentamos, não é mesmo? Mas era isso. Verdade. E hoje a Lúcia se enriqueceu e nos enriqueceu. Muito obrigada. Realmente foi muito bom. Desde que eu comecei a pesquisar, foi enriquecimento. Muito bom mesmo. Bom. Tem estudo que flui, né, Lúcia? Que a gente, o tempo está, né, é muito rico. Dá vontade de você sair falando muita coisa. E esse estudo é muito rico. É muito bom. Foi muito bom mesmo. Pode-se dizer que ele é terra-terra, né? Porque para a gente encara... Agora o Sérgio chamou essa atenção da gente só ver a riqueza como uma coisa, como monetário. A gente ainda não consegue ser espiritualista, né? A gente só vê a vida material. Na verdade, tudo isso que Deus nos dá, essa facultar por todos esses caminhos, é para a nossa evolução espiritual. E a gente acha que é porque nós somos abençoados e ser abastados com dinheiro, mas dá tanto trabalho. Na minha vida, eu falei assim, meu pai teve muito dinheiro, muito dinheiro. E tinha 5 carros na garagem, eu tinha 3 casas. Mas o dinheiro nos dava muito medo. E ele chegou a um ponto de se perder um pouco, mas nós tivemos que chamar a atenção dele e ele voltou ao que ele era. Mas é muita responsabilidade, muita responsabilidade. E a gente tinha um pouco de... A gente sempre tinha um umbigo encostado no nosso passado, na nossa família, para a gente não se deixar fazer igual bolinha, sabe? Sair pelo mundo. E é bem difícil. Hoje, eu prefiro a minha vida hoje, perto da que eu tinha, com todo o luxo que eu tinha. Então, hoje eu me sinto no chão, segura, do que antes, quando a gente tinha muito dinheiro. Muito complicado. Vamos, então, à nossa prece. Você quer que eu ponha na tela, Lúcia? Não, está aqui, Valéria. Então, vamos fazer a nossa prece final? Bom. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo junto aos irmãos da Casa do Conselheiro. Pedimos, amado Pai, que em nosso caminhar por essa existência saibamos amar e respeitar nossos semelhantes sem distinção. Afinal, somos irmãos em busca de evolução espiritual. Que possamos ser luz na escuridão, alimento perante a fome e calor diante do frio. Que o seu amor nos fortaleça a cada dia. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, obrigada a todos pela participação e até quarta que vem. Se Deus quiser. Beijo a todos. Muito obrigada de coração. Final de semana não, gente. Até amanhã. Até amanhã no centro, hein? Até amanhã no centro. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite também. Boa noite.